Bloco 2, o furo. Né? A pergunta nossa é por que o jornalista que acertou tudo nas eleições foi demitido? Ele só acertou assim, que o Biden ia ganhar a eleição naquele intricado colégio eleitoral americano, né? Mas não foi só Fala. isso, não, Kennedy. A matéria é do Peter Baker, do New York Times, né? Nós não Em trouxemos o Washington. Peter Baker para conversar conosco, porque, né, ele não domina o português, coitado. Então ia ficar chata aqui a conversa, mas enfim. O Peter Baker revela como. Você que leu essa matéria primeiro e sugeriu aqui para o bloco, estou aqui falando de curioso, mas enfim. Ele conta todo o bastidor, passo a passo, das discussões internas da Fox News. Aí, Kennedy, explica você que esteve lá e cobriu a eleição, em vez de eu aqui com síndrome Olha de só, Zé. impostor, quem é a Fox News e que tipo de Ó, cobertura ela faz. o título da matéria é Fox News entrou em pânico após acertar a vitória de Biden em 2020. Aí ele, o Peter Baker, que trabalha no New York Times em Washington, conta a história toda. A Fox News é uma emissora de extrema direita nos Estados Unidos. Ela apoiou abertamente o Trump e ela publica fake news. Publicou fake news durante a eleição americana. Fazia o que, por exemplo, a Jovem Pan fazia aqui, defendia o Bolsonaro, a Jovem Pan aqui lá defendia o Trump. E publicou muita mentira. Antivacina, enfim, uma série de coisas. Está E sendo eles têm uma processada, audiência. né? Tem um processo Isso. bilionário contra ela da fabricante de urnas eletrônicas dos Estados É a Unidos. Dominion Vote Systems, que é fabricante de urna eletrônica, e lá é assim, eu visitei isso, cada estado tem a sua regra de votação. Em muitos estados tem uma urna eletrônica parecida um pouco com a nossa, que é um sistema parecido, é uma máquina que você vai lá e vota como vota aqui. O que aconteceu? Recentemente, o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News, admitiu que comentaristas da Fox News, apresentadores, defenderam a teoria de fraude do Trump para agradar a audiência. Diante dessa corrupção, essa Dominion Voting Systems está com um processo, Toledo, de 1,6 bilhão de dólares Uhum. por difamação por causa do que a Fox News fez. Que a Fox News comprou a tese, como o Bolsonaro falava aqui, de fraude na eleição, o que é uma mentira lá e é uma mentira aqui. Aí, nesse contexto todo, a Fox News investiu num sistema de prever o resultado eleitoral, porque lá é um sistema de colégio eleitoral, cada estado tem a sua regra, você faz as eleições, cada estado Uhum. tem um número de delegados para o colégio eleitoral, então lá não basta você ganhar só no voto. A Hillary Clinton ganhou do Donald Trump no voto, mas perdeu na soma do colégio eleitoral. E tinha um estado fundamental aí, que era o Arizona, né? A votação no Arizona era fundamental para definir a votação no colégio eleitoral. A Fox News tinha investido num baita sistema novo de prever resultado, e o chefe lá da editoria da decisão, que é o Bill Sammon, que é o Uhum. jornalista que acabaria demitido, né? Negociaram aquele pacote de aposentadoria, aquela velha história, mas foi uma demissão. Ele previu que o Biden ia vencer no Arizona e previu assim às 11h20 da noite, do dia 3 de novembro. Né? Antes de todo mundo, né? Todo mundo, a Associated Press só ia prever horas depois, a CNN demorou, desencadeou uma discussão lá dentro, se eles deviam ter divulgado aquela informação. Né? Aí a CEO, que é a Suzanne Scott, que é do grupo Fox News Media, e o presidente da rede, o Jay Wallace, eles começaram uma caça às bruxas internas. Né? Ao ter acertado e ter feito a previsão correta, o cara foi punido, né? E eles começaram a avaliar se eles deveriam desmentir, dizer que o resultado dele estava errado. Teve todo um jogo de pressão, eles acabaram Sim. sustentando, né? Enfim, isso só mostra, né, Toledo, que assim, E o bacana, Kennedy, detalhe, vai assim, que legal. o Bill Sammon, ele não é que ele acertou só essa e acertou antes de todo mundo com uma precisão, porque a diferença foi 10 mil votos no Arizona, né? O cara Isso. acertou um Maricopa negócio County lá. difícil pra caramba. Mas ele acertou todas as projeções que a Fox tinha feito nos últimos 12 anos, em todas as eleições. Quer dizer, o cara não é pouca porcaria, não. O cara é bom, entendeu? É realmente bom. É um dos melhores americanos nessa história de fazer previsão, porque ele é estatístico, enfim. Mas aí o cara vai ser demitido
porque acertou. Em geral, você é demitido quando você erra, né? Ah, Aí a disse que ia discussão é, ganhar um, Toledo, ganhou o outro. você vai mentir porque a sua audiência ela quer acreditar numa mentira. Então, seu papel como jornalista, que é o de expor a verdade, né? Que ali eles tomar o lado do Trump é até assim, é ruim, né? Mas a imprensa americana tem uma tradição de declarar voto. Mas tomar o lado da mentira é que é o pior. Ela pode, né? Sim. Eles mentiram durante a eleição. Mas E a isso matéria do Peter Baker é muito bacana, porque ela expõe aquela velha frase da lei, salsicha e jornal, é melhor você não saber como é feita, né? Nesse caso aqui, fica muito ruim para a Fox, porque as conversas, as decisões, o Murdoch chegando uma hora, o dono, né? Falando assim, acho melhor já demitir o Bill logo, porque passaria uma sinalização boa para a campanha do Trump, que estava enraivecida porque estava dizendo que ia virar no Arizona, né? É uma discussão Enfim, importante sobre o que o jornalismo fez. Aqui no Brasil, Toledo, quando veio a Vaza Jato, por exemplo, que mostrou como que a Lava Jato operava, teve muita redação que torceu o nariz, porque ia ter que desmentir muita matéria que fez, porque fez assessoria de imprensa da Lava Jato. A imprensa brasileira normalizou o Bolsonaro durante muito tempo. Então, assim, pior do que tomar um lado, esse doisladismo, né? A falsa equivalência que foi feita aqui na questão do Bolsonaro. Então, isso está acontecendo, o Toledo está infestado aí na imprensa brasileira, olavista, gente que falou contra a vacina, lavajatista, gente que defendeu a corrupção da justiça, estão fazendo um rebranding agora. Esse caso da Fox News mostra muito claramente como é importante se fazer uma discussão sobre o papel do jornalismo, né? Porque uma coisa é a seguinte, você vai agradar sua audiência de qualquer maneira? Né? Cansei de ouvir, né? Assim, é preciso dialogar com uma audiência mais conservadora. Tudo bem, todo mundo tem o direito de ser conservador, mas não dá para dialogar com a mentira, né? Não dá para se ancorar num dois ladinhos e dizer assim, olha, se está chovendo, vamos ouvir quem acha que está chovendo e quem acha que não está chovendo. Não, você mete a cabeça para fora e vê se está chovendo ou não. Né? Claramente, quem falou contra a vacina, quem falou que tinha fraude na eleição americana ou na eleição brasileira, estava mentindo. E o jornalismo não pode ficar fazendo dois ladismo com isso. Eu acho muito grave, a matéria é nesse, muito boa, está na Folha de São Paulo. Eu coloquei o link lá no meu Twitter, lá no @Kennedy Alencar no Twitter, para quem quiser checar a matéria. essa história aqui, para mim, Kennedy, o mais relevante é mostrar como você ficar dependente das estatísticas e reações do seu público, único e exclusivamente para tomar decisões editoriais, é um desastre. É um É, desastre. Você pode evitar um problema no curtíssimo prazo, mas você está destruindo a sua reputação e a sua credibilidade. Jornalismo não vende informação, jornalismo vende credibilidade, né? Tem um monte de gente dando informação supostamente de graça na internet. O que nós vendemos é supostamente uma credibilidade, que nós somos mais críveis do que quem não checou a informação. Agora, se você sabe que uma coisa está certa, se você deu a coisa antes, você vai demitir o cara que deu antes para agradar o presidente derrotado? Além de claro que é tudo, importante, né? Você saber o que a sua audiência pensa. Na Folha tinha pesquisa com o leitor. Isso é mais do que legítimo para uma estratégia comercial do grupo de comunicação. Agora, no momento em que isso vira uma ditadura, em que você passa a fazer, a estabelecer uma lógica para agradar esse tipo de audiência, aí a frase que eu queria citar é a famosa frase do Joseph Pulitzer, né, Toledo? Me permita ler aqui, eu não sabia de cabeça, fui lá pesquisar, que a minha versão é uma versão até um pouquinho mais pesada, mas a dele também não é leve, não. Que é a seguinte, a frase do Joseph Pulitzer: com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma. Né? Essa é uma tradução boa da frase dele, que é uma tradução, mas tá bem correta a tradução. Acho que e fechamos esse bloco aí também, Toledo. Vamos ver como é que está a interação aqui. tem que fazer a síntese, né? Tem que fazer a E síntese e a, ver o que o pessoal está falando. Vamos lá. exatamente. Aliás, É, se quiser, saiu aqui a nossa enquete, Kennedy, que quem respondeu melhor para você que está nos assistindo ir lá e votar, né? vamos A nossa lá. resposta foi porque ele tem ele
Acho que aqui tem que substituir o ele por Juscelino, né? Porque Juscelino tem os votos para a reforma tributária e no público porque Juscelino pensa que o Ministério é um cavalo e Lula concorda, né? Vai ser interessante ver essa disputa aqui. Acho que vamos perder de novo, mas tudo bem. Mas, como acabamos de dizer, o público está certo, mas nem sempre. Muito bem. Estou aqui com Né? alguém De dizendo hoje, aí que qual vai que era a aparecer. pergunta exatamente? Por que que a Fox, por que que o jornalista que acertou tudo foi demitido, né? Foi demitido. É, Vamos lá. porque falar a verdade é perigoso. Para para quê? Para uma chefia covarde? Uma chefia vendida? Não, porque É, uma empresa que não faz não, jornalismo? porque Falar a verdade porque numa empresa de fake news é perigoso. né, Então, mas talvez indo direto ao ponto para caber, para não deixar os nossos amigos da produção aqui em situação difícil, talvez a gente possa sintetizar dizendo porque ir contra a audiência é perigoso. boa, 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 boa. Porque ir contra a audiência é perigoso. Uhum. Estamos esperando o É, Jamil entrar aí, então vamos ter que vamos esperar o enrolar aqui, Jamil viu, entrar. Kenny? Não entrou ainda não? Cadê o Jamil? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele está. Cadê o Jamil, pessoal? Está aguardando o Jamil entrar ainda aí. O Diego Ó, falou. o Fernando, o Hum, Rieder, diga. mandou uma outra mensagem aqui, que aquele que tinha dado aquela resposta, o Juscelino continua montado no Ministério, porque o Centrão continua montado no Congresso, mandou uma mensagem dizendo que, para mim, ele cede os direitos autorais dele. Olha. Ou seja, se eu ganhar, ainda assim eu perco, né? Porque Não, os porque é o direitos seguinte, né, são gente? do Tá Fernando batendo mesmo. pênalti e puxando a perna do goleiro, né? Aí não, né? Exato. Agora, Kennedy, me conta uma coisa. E do mesmo jeito que existe uma Fox News nos Estados Unidos, que faz campanha abertamente, que o dono admite que os seus colunistas falaram Mintam. que mentiram descaradamente, mesmo sabendo que era mentira, repetiram as barbaridades que a campanha do Trump dizia sobre a votação, sobre a urna, etc. Existe alguma coisa equivalente do lado democrata? Cara, você tem empresas que têm simpatia política pelos democratas, a CNN, a MSNBC, por exemplo. Mas elas têm um rigor jornalístico que a Fox News não tem. Você não via na CNN que tinha claramente uma posição crítica em relação ao Trump, porque ela tinha entendido o que tinha acontecido em 2016 e o risco para a democracia americana. Então ela se posicionava muito claramente dizendo que o Trump mentia, né? E cortou entrevistas que o Trump deu na reta final da campanha, mentindo no ar, falando, não, vamos levar isso daí ao ar. Então você tem, mas você não tem nada parecido com a Fox News no campo de esquerda, com o porte que tem na Fox News, né? E, Sim. assim, e é a extrema-direita, Toledo, que é o perigo, né? Porque assim, é aquela coisa, porque muitas vezes eu falei, mas a esquerda também tem os veículos com simpáticos a ela e tal. Não se compara. O método de fake news e de jogo pesado, rasteiro da extrema-direita, que a Fox News faz, não tem paralelo. Eu fiquei lá durante um ano, é uma coisa escandalosa. Eu acompanhei a eleição americana lá e vi como é difícil combater a mentira como arma política. Né? Porque uma mentira, você não tem. Né? Aquela, como é que você combate se a pessoa está disposta a acreditar numa mentira? Você leva os argumentos. Quando eu viajei para o Arizona, depois já do resultado da eleição, encontrei várias pessoas que juravam que a eleição tinha sido roubada, que o voto dela tinha sido roubado quando era mentira. Né? Então, Uhum. eu não vejo, não tem um paralelo do lado democrata, não. E Nessa para não escala, não tem. ficar, não vou aliviar para a imprensa, mas aí também tem um papel muito importante, com acento circunflexo, as redes sociais, né? Sim, Porque que inclusive vão ser objeto de uma discussão e de um escrutínio maior, até pelo Congresso Brasileiro, imagino, num futuro próximo, porque não, não é só que elas permitem a veiculação de mentiras que são desastrosas para a democracia. Os seus algoritmos estimulam a isso. multiplicação dessas mentiras, porque é mais produtivo do ponto de vista de engajamento nas redes Dá você mais audiência. reproduzir uma mentira do que você reproduzir uma verdade.